Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo aqui vamos falar sobre novo treinador do Corinthians, tá? Tenho novas informações para trazer para vocês nesta tarde aqui de hoje, tá, fiel? Peço humildemente para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. Chega de enrolação e bora falar de Corinthians, tá, fiel? Fiel, já vamos iniciar aqui sobre, lógico, esse tema principal que está aqui, vamos dizer assim, né? Que hoje é pauta principal no Corinthians, que é esse treinador do Timão que o Corinthians precisa anunciar, pelo menos antes da partida contra o Racing, dentro da Neoquímica Arena. Aliás, qual treinador não gostaria de estrear contra o fraco Racing da Sul-Americana aí dentro de casa, dentro da Neoquímica Arena, né, que provavelmente será uma estreia com vitória, tá? Então eu apurei novas informações para trazer para vocês. Aliás, chegaram novas informações para mim referente a esse caso entre Tite ou Dorival Júnior, tá? No primeiro vídeo eu trouxe para vocês que Dorival Júnior estava ainda na pauta do Corinthians, que Dorival Júnior ainda estava fechado verbalmente com o Corinthians, tá? E tava achando estranho, aí já partiu por opinião, para quem assistiu o primeiro vídeo, o porquê que ainda o Corinthians não teria anunciado Dorival Júnior como novo treinador do Corinthians, e eu fui apurar para vocês e realmente algo mudou sim, tá? Só que eu vou trazer uma informação totalmente diferente das informações que vocês estão ouvindo por aí. Primeiramente, não existe nada de concreto em que o Corinthians está muito próximo de anunciar o Tite. Essa informação ela é fake news novamente. Não existe nada em que o Corinthians possa se garantir ou bater o martelo que o Tite será o novo treinador do Corinthians. Até porque muitas coisas aconteceram e eu vou falar tudo para você aqui neste vídeo agora, tá? Fiel, quando o Corinthians, prestem bem atenção porque chegaram bastante informações para mim. Quando o Corinthians perdeu a partida para o Palmeiras, se eu não me engano foi na quinta-feira, Fiel, quinta-feira, Corinthians e Palmeiras, Corinthians perdeu de uma forma aí, vamos dizer assim, bastante vexatória pelo Corinthians, né? Ou em que o Palmeiras poderia fazer aí 5, 6 gols de diferença, fez 2-0, com 2 gols de muito longe, que o Matheus Donelli tomou, a gente veio aqui, comentou, falamos muito sobre a partida. O Corinthians, na derrota do Corinthians para o Palmeiras, o primeiro treinador que o Corinthians procurou foi o treinador Tite, tá? Porque o Tite sempre foi a prioridade do Corinthians. E o Corinthians ouviu do Tite que não estaria à disposição para treinar o Corinthians. O que o Corinthians fez a partir desse momento? Foi atrás do Dorival Júnior. Olha, o Tite não quer? Beleza, então tá. A gente foi atrás do Dorival Júnior. O Dorival Júnior falou, estou disposto a ouvir a sua proposta. Aí o Corinthians teve a negociação com o Dorival, mas primeiro o Dorival recusou, né? Porque o Ramon Dias estava no cargo. Vocês lembram que eu trouxe para vocês aqui? Falei, fiel, o Dorival não vai negociar com o Ramon Dias no cargo, vocês lembram? Eu trouxe essa informação para vocês. Na derrota do Corinthians para o Fluminense, aí o Corinthians entrou em contato novamente com o Dorival Júnior e o Corinthians falou, Dorival, já podemos negociar, porque eu já comuniquei ao Ramon Dias que ele não será mais treinador do Corinthians e que podemos negociar. Ele só não foi demitido de forma oficial porque tem todos os trâmites, já contei isso para vocês nos vídeos, que tem que marcar uma reunião, tem que fazer tudo certinho para não levar processos judiciais aí, tá? Então, o Corinthians começou a negociação com o Dorival, o Corinthians fez uma proposta para o Dorival de 2,5 milhões de reais e 2 anos de contrato, porque o Dorival não estava fácil negociar com o Dorival, porque o Dorival tinha acabado de sair da seleção não faz muito tempo para um treinador recuperando de um fracasso na sua carreira, porque é considerado o maior cargo para todo treinador de futebol, uma seleção brasileira, e considerado o maior fracasso caso você não consiga atingir os seus objetivos. Então o Corinthians fez uma proposta muito boa para conseguir aí convencer Dorival Júnior a treinar o Corinthians. Fora que a proposta que o Corinthians fez para o Dorival teria que ser alta realmente para o Dorival e incentivar o Dorival a vir treinar o Corinthians, e o Corinthians tinha que agir rápido, porque o Zubeldia poderia cair a qualquer momento do São Paulo também. Então o Corinthians tinha que agir muito rápido. O Dorival ouviu as conversas do Corinthians, pediu um dia para pensar. Nesse tempo eu já tinha cravado o Dorival, porque o Dorival gostou do que ouviu
e deu foi batata. No outro dia o Dorival aceitou o Corinthians, tá? Falou, olha, eu aceito, beleza. A partir desse momento, fiel, o Corinthians começou a fazer contratos. Você lembra que eu disse para vocês aqui, olha, vai contrato do Dorival, rever cláusula, volta cláusula, ver todas as cláusulas contratuais, bonificações de título para o treinador. Nesse meio período não, quando foi ontem, tá? Domingo de tarde, domingo na parte da tarde, de tardezinha, o Tite entrou em contato com o Corinthians, falou, olha, vocês me procuraram tal, na quinta-feira, depois da derrota do Corinthians pro Palmeiras, eu quero ouvir a proposta de vocês por respeito ao Corinthians. Porque o Corinthians a vida inteira foi fissurado no Tite, a vida inteira quis o Tite como seu treinador. Isso no domingo de tarde. Então, antes disso, o Corinthians já estava fechado com o Dorival Júnior. O Tite ligou pro Corinthians falando que queria ouvir a proposta do Corinthians, porque o Corinthians conversou com o Tite lá na quinta-feira, tá? Algo mudou nesse período em que o Tite, algo aconteceu pro Tite. Muitos dizem, inclusive eu trouxe informação que o Tite estava muito próximo de fechar com o Al Hilal. Ou o Tite poderia ir para uma seleção de menor expressão, porque o sonho do Tite, o sonho hoje do Tite, é voltar para a seleção brasileira. O sonho do Tite que foi esse o motivo que o tirou. Quando ele disse que não queria treinar nenhum time brasileiro no momento, é porque ele esperava uma proposta da Europa. Essa proposta não aconteceu. Aí o Tite já estava fora da seleção, né? O Flamengo fez a proposta pro Tite. O Tite ficou ludibriado com o Flamengo pelo elenco que o Flamengo tinha, que era o melhor da América do Sul, e ainda é. E o Tite voltou pro Flamengo na esperança de conseguir ganhar vários títulos e ser cotado na seleção brasileira novamente, tá? Esse foi aí o plano A do Tite. O Corinthians não era esse time pro Tite, porque ele iria cair mais ainda na sua carreira, porque o time que o Corinthians tinha na época não oferecia capacidade de títulos para o treinador. Você poderia ter o José Mourinho, o Klopp, quem que você quisesse lá, que o time estava brigando aí na Série B para não cair para a segunda divisão, né? O Roger Guedes e o Romero aí foram essenciais nesta retomada do Corinthians para não deixar o time cair na segunda divisão. Então, o que mudou nesse período é que algo não deu certo para o Tite. Eu não vou falar de coisa que eu não estou sabendo. Eu não sei se o Al Hilal decidiu ir atrás de outro treinador. Eu não sei se a seleção que o Tite estava esperando não deu certo. Eu não sei se eles arrumaram outro treinador. Algo deu errado para o Tite, em que o Tite chegou pro Fabinho Soldado, tá? E disse as palavras, Fabinho, vou ouvir a proposta de vocês, tá? Mas isso não quer dizer aqui que o Corinthians está muito próximo de anunciar o Tite. Isso não quer dizer aqui que o Corinthians vai fechar com o Tite. As informações que chegaram para mim nesta tarde foram essas. Olha, vou ouvir a proposta de vocês pelo respeito que eu tenho pelo Corinthians, mas não tem nada garantido que vou aceitar. Pode ser que esta reunião que aconteceu hoje, porque não anunciou até agora também, então pode ser que tenha dado errado essa reunião, ou pode ser que o Corinthians vai anunciar o Tite fora do feriado, pode ser que está esperando amanhã, e pode ser que não fechou com o Tite, porque nada garante que o Tite aceitou a proposta do Corinthians. Ele disse que iria ouvir a proposta por respeito, porque algo lá atrás não deu certo pro Tite. Não sei se foi o Al Hilal ou não sei se foi alguma seleção, mas algo pro Tite não deu certo, porque ele voltou atrás na primeira conversa que o Corinthians teve com ele na quinta-feira. Então o que eu tô querendo trazer para vocês aqui é que o Tite vai ouvir uma proposta. Isso não significa que ele vai aceitar ou que ele vai ser o treinador do Corinthians. O Corinthians ainda pode ter o Dorival Júnior como seu treinador. A diferença do Dorival com o Tite é que com o Dorival o Corinthians já tá tudo acertado. Tempo de contrato, salário, é só falar, Dorival, beleza, batemos o carimbo. Só que isso é tudo feito a sigilo, porque se o Dorival, chegar uma informação pro Dorival e ele ficar sabendo, olha, o Corinthians se reuniu com o Tite, o Dorival é perigoso nem aceitar mais o Corinthians, porque o cara fica nervoso, o cara fica bravo, tá? Olha, você negociou comigo, tava tudo certo comigo, e de repente agora vocês estão negociando com o Tite? Eu não tô entendendo. Pode haver divergências aí, tá? Por isso que as negociações são tratadas a 7 chaves. Por isso que as negociações são tratadas em sigilo. A mesma coisa vale pro Tite. Se o Tite souber que o Corinthians já tinha um acerto verbal com o Dorival, o Tite também iria recuar e nem iria ligar pro Corinthians, porque são treinadores muito íntegros. Tem treinador que não vale nada, igual o Vitor Pereira. Tava negociando com o Flamengo,
treinando o Corinthians, o Dorival foi campeão lá, eles pegaram o Vitor Pereira, mesmo o Flamengo sendo campeão, e dispensaram o Dorival. Aí são treinadores que não têm integridade nenhuma, são treinadores aí canalhas, diferente do Dorival e do Tite, que são treinadores bastante íntegros, tá? Pelo menos eles gostam de manter a sua palavra. Então, o que acontece hoje, fiel, é um detalhe, porque o Corinthians não anunciou o Dorival Júnior. Um detalhe. O Tite entrou em contato com o Corinthians no domingo à tarde e falou, por respeito ao Corinthians, vou ouvir a proposta de vocês. Então, algo que ele não queria nem ouvir, porque já tinha um destino para sua carreira, mudou, porque algo lá não deu certo, não sei se foi ao Hilal ou alguma seleção, e o Tite falou, olha, vou ouvir a proposta de vocês por respeito que eu tenho ao Corinthians. Não quer dizer absolutamente nada que o Tite vai ser treinador do Corinthians. Pode ser também que ele escute a proposta do Corinthians, olha, adorei a proposta, eu vou pensar, vou ver com meus familiares e amanhã eu te dou uma resposta, se essa reunião aconteceu realmente hoje, tá? Que seria, no caso, amanhã a definição se o Tite vai ou não. Mas não esqueçam dessa informação. O Corinthians não tem nada fechado com o Tite e nem está muito perto de cravar. Acontece que a prioridade do Corinthians é o Tite e o Tite disse que queria ouvir a proposta. Por isso que o Corinthians não anunciou o Dorival Júnior ainda. É exatamente isso que acontece de mais atualizado no Corinthians hoje, tá, fiel? Porque eu tava achando realmente estranho o porquê que o Dorival Júnior ainda não teria sido anunciado pelo Corinthians. Porque essa pessoa que me passou a informação do Dorival é batata, cara. Essa pessoa, ela é muito foda. Vocês não têm noção. Foi os jogadores que eu cravei neste canal aqui foi através dessa pessoa, porque ela é muito bem informada e vocês não têm noção o quanto é bem informada. Então, quando me trouxe a informação do Dorival, eu cravei sem medo aqui para vocês. Só que realmente a mesma pessoa me trouxe essa mesma informação, que o Tite no domingo à tarde ligou para o Corinthians, ligou para o Fabinho Soldado, falou, por respeito ao Corinthians, eu vou ouvir a proposta de vocês, mas isso não significa que eu vou fechar, eu vou ouvir a proposta. O sentimento do Tite ainda, para o Tite ainda o melhor cenário seria um cenário de uma seleção, tá? Que não precisa ser o Brasil. Ele quer retomar a ganhar títulos para voltar à seleção brasileira. Este é o sonho do treinador Tite, tá? O Corinthians pode ser esse clube, tá, fiel? Pode retornar. Só que ainda é uma aposta. A gente não pode chegar e falar, olha, Tite, vai pro Corinthians que é certeza de você ganhar vários e vários títulos. Porque o elenco do Corinthians é uma aposta. O elenco do Corinthians hoje não é protagonista principal para você conquistar todos os títulos de todos os campeonatos que você disputa. Eu estou mentindo ou não? Pode ser que passe a ser o principal na metade do ano, com as contratações que o Tite vai exigir se ele for treinador do Corinthians, porque o Corinthians também apresentou um projeto pro Dorival, não foi só um salário, falou, vem. O Corinthians apresentou um projeto pro Dorival, porque esse elenco que tá aí tem que ser muito melhorado. Não é porque o Tite é um bom cara que arma um time bem defensivamente, que o Corinthians vai lá, que ele vai ficar trabalhando com o Félix Torres, com o André Ramalho, com o Kaká aí, durante o tempo que ele ficar no Corinthians. Ele exigiu, com certeza, nessa reunião que teve, o Corinthians apresentou um projeto para ele e mostrou para ele garantias que ele pode escolher aí alguns atletas que o Corinthians não vai medir esforços para tentar contratar. Porque o Corinthians não pode garantir. Mas o Tite também, por ter um nome muito bom na seleção, conhecer vários jogadores, isso ajuda a influenciar na aceitação de contratações também. Olha, já trabalhei com o Tite é um ótimo cara, eu vou lá treinar, vou lá jogar no Corinthians. Isso influencia muito, tá vendo? Vocês não têm noção, influencia muito. Então a informação que eu trago para vocês nesta tarde aqui de hoje, tá? É que o que mudou, Corinthians fechado com Dorival, pronto para anunciar, no domingo à tarde, Corinthians anunciou o Dorival na segunda, no domingo à tarde o Tite falou, quero ouvir a proposta de vocês. Aí o Corinthians segurou o Dorival e ouviu a proposta do Tite. Agora, como foi o desenrolar dessa reunião, ninguém sabe ainda, tá, fiel? Se foi boa, se não foi, mas esquece essa história que o Corinthians está muito próximo de anunciar o Tite. Tudo vai depender dessa reunião. O Tite pode ouvir lá e falar, olha, realmente ouvi a proposta de vocês, entendi o projeto, realmente não vai ser agora, esse não é o momento de voltar pro Corinthians, então tá tudo bem e beleza, tá? Aí o Corinthians anuncia o Dorival amanhã. Se o Tite, olha, gostei do projeto, vamos tentar mais uma vez, vamos ver o que acontece. O Corinthians anuncia o Tite amanhã. Não é que agora eu estou dando 2 treinadores. A minha informação continua
que o Corinthians já tem tudo acertado com o Dorival. O que mudou foi que o Tite quis ouvir a proposta do Corinthians, tá? Isso pode acontecer pelo bem ou pelo mal. Se o Tite dizer sim, o Corinthians vai dar prioridade pro Tite, acredito eu, porque sempre foi o Tite a principal prioridade do Corinthians. Se não fosse a principal prioridade, o Corinthians iria receber ligação do Tite e anunciar o Dorival da mesma forma. O Corinthians quer o Tite primeiro, que o Dorival sempre foi lá na derrota com o Palmeiras. O Corinthians não entrou em contato com o Dorival na derrota do Palmeiras, ele entrou em contato com o Tite, porque o Tite é a prioridade do Corinthians. Mas de acordo, de proposta, de negociação, tô falando olhando no seu olho, tá, fiel? Aí no seu celular, na sua televisão. É um acordo já estabelecido, já fechado com Dorival Júnior. Com o Tite não tem nada fechado. Estão negociando. Com o Dorival já tá fechado. Vai depender tudo do teor dessa reunião que aconteceu hoje, tá? Não sei se já aconteceu ou se vai acontecer. E qualquer informação nova eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvida. Então realmente algo mudou. Foi que o Tite queria ouvir a proposta do Corinthians e vamos aguardar. Mas não tem nada fechado, muito pelo contrário, tá? O cara vai ouvir por respeito ao Corinthians. Pode acontecer de tudo, que ele diz não ou diz sim. Mas com o Dorival o Corinthians já tá fechado. Ok, fiel? Meu muito obrigado por tudo. Amanhã, meio-dia, já tem o primeiro vídeo do Corintianeiro no ar e vai Corinthians.